Desde o começo vocês têm informado sobre a história do Paquetá. E parece até, ontem eu vi a entrevista do BAP, parece que o BAP leu essa notícia que está no nosso site, no espn.com.br. Sim. Ele leu. Da nossa redação, do Daniel Bocato. Tá aqui, ó. Como a negociação por Paquetá faz o Flamengo, entre aspas, pisar no freio na busca por outros reforços. Parece que tudo que ele falou ontem... Mas precisa? Eu acho que tá bom já, né? Mas parece que tudo que ele falou ontem, né, dos valores, de negociação, de intenção, tudo que ele falou na sexta-feira já estava no espn.com.br, hein, Hernan? Não, e assim, é um posicionamento de mercado do Flamengo que você, daqui a pouco, se a gente pegar um pouco da linha do tempo do que o Flamengo está fazendo, do que o Palmeiras está fazendo, do que o Cruzeiro está fazendo agora, Verdade. Daqui a pouco a gente vai ter o fair play financeiro que está se desenvolvendo. A CBF já deu um start. Daqui a pouco você vai ter novas regras. Daqui a pouco você vai ter limites. Então o Flamengo já tem um time base, já tem as contratações e depois você vai se adequando. O Palmeiras a mesma coisa, o Cruzeiro a mesma coisa. Você já tem um time muito forte, aí depois você vai pontuando essas contratações. Não sei se daqui a pouco você vai poder contratar um jogador de 40 milhões de euros, um jogador de 50 milhões de euros. Mesmo você tendo um orçamento equilibrado para isso. Mesmo você tendo um baita orçamento como o Flamengo tem. Que é a ideia do fair play. Não é um teto de gasto, mas você equilibrar suas contas... Porque você daqui a pouco vai ver. Porque daqui a pouco o Flamengo vai ter um novo Vini Júnior, um novo Paquetá, um novo Samuel Lee. Renier. Eu digo para vender. A grana vai entrar. Sim, entendeu? Com certeza. A grana vai entrar. Vai ter um novo Henrique, um novo Estevão no Palmeiras. Lá no Cruzeiro. Tomara que no Cruzeiro tenha um novo Estevão, um novo Vitor Roque, que a grana entre pro Cruzeiro. Cruzeiro organizado. Então, assim, a capacidade financeira das equipes, ela vai ter, porque são clubes organizados. Então, eu penso que penso eu e também converso com muita gente de mercado que também tem essa linha de raciocínio, que é uma estratégia. Sim. E há algumas semanas a gente estava aqui quando o Bruno Andrade mandou pra gente, não foi, Bruno, no WhatsApp, assim, ó, atenção, me chama porque tem uma informação importante sobre o Paquetá. Sim. Foi ali que tudo começou, ou nesse quadradinho aqui, ó, né, onde tudo começou, hein, Bruno Andrade? E sabe o que foi mais engraçado? A gente já tinha essa dica 3, 4 dias antes, só que, evidentemente, com muita cautela, com muita calma, tentar confirmar, e felizmente para nós surgiu logo durante a live. Poderia ter sido mais cedo, teria sido melhor ainda, com certeza, mas felizmente a gente largou na frente da concorrência e conseguiu largar essa informação. Só 3 pitacos rápidos antes de, enfim, pormenorizar melhor essa negociação, que, ao que tudo indica, ou fecha hoje ou fecha amanhã. 3 pontos significativos sobre essa questão, os valores envolvidos. Não confundir, né, isso para o público, evidentemente, teto com fair play financeiro. O fair play financeiro nada mais é do que um equilíbrio de entrada e saída de dinheiro. E o Flamengo tem se organizado para isso. Segundo ponto, o Flamengo gastando os 41 milhões de euros pelo Paquetá não vai inviabilizar os 30 milhões de euros, ou mais ou menos isso, que o Flamengo já guardou para contratar um atacante. Seja agora, mas possivelmente ou mais possivelmente no meio do ano, pós-temporada europeia, pós-Copa do Mundo. Aqueles 30 milhões de euros que iriam para o Caio Jorge não tem nada a ver com os 41 milhões de euros que vão para o Paquetá. Então é um Flamengo que vai forte por 2 grandes jogadores, no total gastando quase 70, 80 milhões de euros. E o terceiro ponto aqui, trazendo para a Europa, se a gente for olhar o ranking da FIFA hoje, o Brasil, se eu não me engano, é o 8º ou 9º colocado. Eu vou pegar a lista aqui. Primeiro lugar é Inglaterra, Itália, Espanha, Alemanha e França. Todas essas ligas gastam 50, 60, 70, 80 milhões de euros por jogador, é quase que habitual. Se a gente pegar o 6º colocado no ranking e o 7º, o 6º é a Holanda, Países Baixos, e Portugal é o 7º. Nenhum deles, nem Holanda e nem Portugal, já contratou um jogador acima de 40 milhões de euros. Então o Brasil, através do Flamengo, passa a ser o 6º lugar ou 6º colocado em investimento num único jogador. Isso mostra muito a força do Brasil e, claro, a força do Flamengo. O Flamengo hoje vai pagar 41 milhões de euros por um jogador que Portugal
a maior venda, a maior compra, na verdade, acho que são 30 milhões de euros, ou 30 mais 3 por objetivos. A maior da Holanda foi 31 milhões de euros. Então, é um Brasil através do Flamengo primeiro. Depois a gente pode olhar, claro, para Cruzeiro, para Palmeiras, que também estão muito bem organizados financeiramente. Mas é uma força financeira dentro e fora de campo do Flamengo impressionante que repercute no futebol europeu, no futebol internacional. Antes de perguntar as atualizações, então, do Paquetá, vamos ler o chat, Felipe? Ah, você viu o comentário aí? Quando era o Felipe, pelo menos ele lia o chat. Jogou a pressão no menino. Jogou o Teus. E a Vanilda nunca mais vi aqui. Eu tô achando que o Teus é algum social media do Felipe. Deve ser. Pago pra ficar lá elogiando. Se eu tivesse dinheiro, eu pagava. Não tenho. Isso é de graça mesmo. É que ele é meu fã, né? O Teus. Grande abraço pra ele. O Tavinho, Felipe... Não posso perguntar isso, não. Mas acho que o Felipe não fez isso. Pode perguntar. Não, acho que aí... É ruim? É proibido. Nada é proibido nesse mundo, né? Não pergunta. Vamos lá. Não falo sobre negociações, né, sobre nomes ou sobre valores. Mas o que eu posso dizer é que nós estamos próximos. Hoje, e a diferença é a forma de pagamento que a gente vai fazer. Nós chegamos a um acordo em relação a vários aspectos, que eu julgo os mais importantes. E é interessante que, assim, eu tenho muito orgulho de dizer que o Flamengo tem palavra, que o Flamengo cumpre com absolutamente tudo que ele combina. Então agora nós estamos diante de uma situação entre o torcedor, que fica dividido em querer fechar rápido isso, e o presidente, que tem responsabilidade com a instituição e com a nação, de não me comprometer com aquilo que a gente não vai poder cumprir, né? Então, como o Flamengo tem por hábito cumprir com todas as suas obrigações, nós estamos tentando colocar isso na mesa, que é melhor a gente ter certeza que a gente vai conseguir pagar e que o West Ham também vai receber. Então, é esse estágio que a gente está agora. Então, o Monique, está muito próximo agora são detalhes aí. O Flamengo refez a proposta ontem pela manhã, um pouco antes de eu conversar com o BAP aí nesse vídeo que a gente acabou de acompanhar, né? O BAP esteve presente ontem no evento da FIFA da Copa do Mundo Feminina e foi na saída desse evento que ele confirmou a informação que a gente tinha dado mais cedo. O Flamengo reenviou a proposta, uma proposta agora de 41.250.000 euros, pouco mais de 41 milhões fixos. Não é mais naquele molde anterior de 35 fixos e 5 em bônus. Então o Flamengo subiu um pouquinho o valor e mudou o molde da proposta, oferecendo o valor inteiro fixo. Só que uma questão que ficou pendente é em relação à forma de pagamento, mais especificamente a forma de parcelamento, porque há o entendimento de que esse pagamento será parcelado, mas o Flamengo gostaria de parcelar em algo ali cerca de 3 anos, e o West Ham pedia 18 meses, então, né, é uma questão de ajuste, no meu entendimento, de flexibilizar de um lado para o outro, talvez chegar num meio termo ali de 2 anos, 2 anos e meio, enfim, para desenrolar o negócio, mas depois dessa última proposta de ontem, é tudo visto com muito mais otimismo por todos os lados. A sensação que eu tenho, quando o Flamengo enviou a primeira proposta oficial de 35 mais 5, existia um otimismo do Flamengo de que tudo já tinha sido conversado, né? Que era mais uma questão do West Ham receber aquilo no papel, aquilo ser avaliado pelo jurídico, mas do lado do jogador não existia tanto otimismo porque eles viam o West Ham querendo mais ou querendo de outra forma. E agora não, agora depois dessa proposta de ontem há um otimismo geral de que o negócio possa se desenrolar nas próximas horas. Em uma outra resposta, o BAP depois me diz, olha, antes a gente conversou uma vez no mês, depois a gente falava ali semanalmente, todo dia, agora a gente está falando a todo momento, então pode ser que aconteça em 1 hora, 2 horas, em algumas horas, né, um dia, e aí por isso a expectativa muito grande de que o Paquetá possa desembarcar no Rio de Janeiro ainda essa semana e quem sabe até ficar à disposição no fim de semana lá na decisão contra o Corinthians na Supercopa do Brasil. Então, assim, há uma grande expectativa, uma onda de otimismo muito grande de ambas as partes de que o Paquetá pode viajar ainda essa semana para desembarcar no Rio. Ontem, André, depois, né, desse momento com o BAP de manhã, conversando com algumas pessoas no Maracanã, lá no Fla-Flu, nos bastidores, né, tudo faz parte desse jogo de paciência, né? Uma pessoa estava me dizendo assim, primeiro eles não queriam vender, eles não vendiam.
Depois eles vendiam, mas não vendiam por aquele valor. Depois eles vendiam por aquele valor, mas não liberavam agora. Depois eles liberavam agora, mas não aceitam o formato do parcelamento. E assim é esse jogo de paciência que deixa o torcedor do Flamengo, obviamente, muito ansioso. O Flamengo está numa posição de que sim, quer muito o Paquetá para agora, mas se o Paquetá demorar mais 1, 2, 3 semanas, o Flamengo vai tocar a sua vida com o seu elenco, porque o próprio BAP me disse ontem também, ele falou, eu não vou mais trazer jogador agora para reforçar esse elenco, não dá para eu ir lá e buscar um jogador aleatoriamente no mercado, porque é um elenco muito forte. Então, para reforçar esse elenco, tem que ser o jogador. E aí é isso que o Flamengo está buscando com o Paquetá, e esse jogo de paciência aí faz parte do processo. Eu acho assim, ó, depois que o Paquetá revelou o desejo de vir pro Flamengo, esquece, irmão, esquece, não vai ficar lá, não vai ficar e vai vir, o cara já falou que ele quer vir, e aí é uma questão agora de negociar, né, porque ele não quer ficar lá, ele não quer ficar no West Ham. Ô Monique, então assim, a ideia é ele chegar já, né? Aquela história de ficar, jogar até o fim da... Até porque ele não tá sendo utilizado, ele já... Eu não sei como é que tá a relação lá dele com o clube, mas não deve estar muito boa, né? Porque o clube tá numa situação ruim no campeonato e ele não tá jogando. Então, ele chega pra agora. Numa dessas, você falou que já pega o Corinthians no domingo? No Flamengo há onda de otimismo em relação a isso, né? De poder relacionar ele para essa partida, né? Que daí ele entrar em campo e qualquer coisa eu acho mais complicado. Mas a ideia seria, né, que ele chegasse e pelo menos levar ele para Brasília, relacionar ele para a partida. Levando em conta, né, que ele está, né, sem jogar nas últimas semanas. Oficialmente o West Ham fala sobre dores nas costas, mas a gente sabe qual é o cenário, né, qual é a situação. E no Flamengo há o entendimento de que duas coisas ajudam muito nesse momento. Uma delas, obviamente, é essa postura do Paquetá que você citou, né, de já ter sido contundente, não só de que ele quer vir para o Flamengo, mas no sentido de, olha, não escuta nenhuma outra proposta, que não adianta, eu não quero ficar na Inglaterra, eu quero ir embora para o Brasil. Então, isso é uma coisa, né? E a outra foram as 2 vitórias do West Ham na Premier League sem o Paquetá. O Flamengo tem o entendimento de que isso colaborou para um cenário do West Ham enxergar ali que dá para buscar uma peça de reposição e que dá para ficar sem o Paquetá nesse momento aí conturbado. Então, são fatores, né, que vão contribuindo aqui, ajudando de um lado e de outro, mas nesse jogo de paciência. Como o BAP disse, né, nós já tínhamos 2 outras situações muito mais complicadas que a gente conseguiu destravar. A parte financeira e o West Ham aceitar liberar o Paquetá para já. Agora é uma questão de ajustar ali a forma de pagamento, né? E não é nem assim, o West Ham quer à vista, o Flamengo quer parcelado. Já ficou um entendimento de que é parcelado, é o tempo do parcelamento. Então não me parece ser um nó tão grande para desatar diante de tudo que o Flamengo já teve. Por isso que eu vejo do lado do staff, do jogador também, muito otimismo de que as coisas estão se movimentando para, quem sabe, acontecer de fato nessa semana. E aí eu acho que isso pode acontecer a qualquer momento, né, André? Como disse o BAP, a gente está conversando aqui, pode ser que eu saia daqui e daqui a pouco a gente tenha informação de que tudo se desenrolou. Então, agora é uma espécie de contagem regressiva aí para o torcedor do Flamengo e para o Paquetá também, né? Tem um amigo meu que já me mandou uma mensagem aqui, tá acompanhando, evidentemente, a live, torcedor do Corinthians, falando, pode anotar que ele tá contratado, vai chegar e vai jogar contra o Corinthians. Contra o Corinthians tudo acontece, tudo acontece. Ele tá aqui preocupado já com a chegada do Paquetá. Do Flamengo, algo assim. E no Fla-Flu, aí são 8 vitórias do Flamengo, 6 empates e 6 vitórias do Fluminense. Então há um equilíbrio na dupla, nos jogos entre Fluminense e Flamengo, que mostra como é bizarra a forma como o Vasco perde o Flamengo, né? Porque a gente falou muito isso depois do jogo da quarta-feira passada. É bem esquisito. O Fluminense compete com o Flamengo, apesar da disparidade financeira. O Vasco não consegue. E ontem o Fluminense venceu a segunda seguida, a terceira vez que o Felipe Luiz perde o Fluminense. Perdeu uma com o Mano Menezes, uma no Brasileiro com o Zubeldia e agora com o Beiras, que é o auxiliar do técnico argentino. O São Paulo não ganhava nada, né? O São Paulo não ganhou nenhuma. Ontem ganhou do Flamengo. Aí, ó, olha o equilíbrio. Desmente as teses do Tironi, né? Hã? O Fluminense desmente a sua tese. Qual? É o do domínio completo do planeta. Não, mas calma, nem tava nem metade. Ele falou 35 jogos, retrospecto. Sim. Aí, ó, tá aí o equilíbrio do Fla-Flu desde 2025.
Carioca, de baixo para cima. No Carioca 25 perdeu na final, né? Depois 0-0, depois 1-0. O Flamengo foi campeão estadual, brasileiro 1-0. No brasileiro 2-1 e no Carioca agora 2-1. O 2-1 lá da derrota foi exatamente esse que o Mauro falou do ano passado. Agora, Juca, Flamengo eliminado do estadual, torneio da morte. Azar do estadual, é isso? Eu acho, é tal história. Eu já defendi aqui uma tese e fui aplastrado. A tese é muito simples. Eu não teria sequer mudado o meu planejamento. Importante para o Flamengo é quarta-feira, no Morumbi, contra o São Paulo. O time vai chegar, pelo menos aqueles que eventualmente venham a ser utilizados, que jogaram no domingo, vai chegar com as pernas pesadíssimas, depois de enfrentar aquele gramado, que aliás resistiu bravamente, mas que estava pesado, mesmo depois que passou a chuva e aquele exército de homens de rodo, né, usaram os seus instrumentos de trabalho para tornar o gramado minimamente praticável. Eu não mudaria o meu planejamento. Dane-se o estadual. Agora, a torcida do Flamengo vive dias de pura expectativa. O clube está muito perto de anunciar oficialmente a contratação de Lucas Paquetá, em uma negociação que ultrapassa os 250 milhões de reais. A tendência é que o desfecho aconteça nas próximas horas, coroando o retorno de um dos filhos mais queridos da Gávea ao ninho do urubu. Paquetá mostrou o tamanho do seu amor pelo manto sagrado ao recusar propostas de gigantes da Europa, como Chelsea e Tottenham, deixando claro que seu desejo sempre foi voltar para casa. O cria está de volta, e a nação já começa a sonhar alto com o impacto que ele pode causar dentro de campo. Torcedor, o que você espera do Paquetá nessa nova fase? Comente aí e diga como imagina o retorno dele ao Mengão. Mas o Flamengo não vai parar por aí. Segundo informações do jornalista Bruno Lemos e apuração da reportagem, o rubro-negro já definiu que quer mais uma contratação de peso, desta vez para o ataque, ainda nesta janela de transferências. Nesta segunda-feira, 26, o jornalista Bruno Andrade, da ESPN, revelou que o clube tem cerca de 30 milhões de euros, aproximadamente 156 milhões de reais, reservados para fechar com esse reforço ofensivo. Ou seja, o Fla segue forte no mercado e promete mais novidades para agitar ainda mais a torcida. Sinal de alerta na sua opinião. A diretoria está certa em investir pesado em mais um atacante. Deixe sua opinião nos comentários. Nova contratação após Lucas Paquetá. Nas últimas semanas, o Flamengo tentou com força a contratação de Caio Jorge. O centroavante chegou a aceitar o projeto rubro-negro, mas o Cruzeiro foi firme e conseguiu segurá-lo, encerrando a possibilidade de negócio. Mesmo assim, a diretoria segue analisando outros nomes, a maioria atuando no futebol europeu. O clube entende que tem verba suficiente para trazer esse reforço agora, mas trabalha com cautela para não criar uma expectativa exagerada e acabar atrapalhando as negociações. Pedido de Felipe Luiz. Outro ponto importante é o desejo de Felipe Luiz, que vem pedindo desde o ano passado um atacante mais móvel para o sistema ofensivo. O Flamengo tentou por 2 vezes a contratação de Tati Castellanos, mas o argentino optou por não retornar à América do Sul. Com a negociação de Paquetá perto do fim, José Botto deve concentrar todas as forças para atender esse pedido e trazer mais uma peça importante para o ataque, fortalecendo ainda mais o elenco para a temporada. E aí, nação? Depois de Paquetá, você acredita que vem mais um nome de peso? Quem você gostaria de ver com o manto sagrado? Comente, participe e vamos fazer esse vídeo explodir de comentários.